Olá meninas, eu sou o Dr. Pedro Caron, sejam bem-vindas ao meu canal sobre saúde da mulher e hoje nós iremos comentar sobre o DIU Mirena e eu vou abordar o tema nos seguintes tópicos. O primeiro, o que é esse DIU? O segundo, como colocá-lo? Terceiro, efeitos colaterais. Quarto, contraindicações e 5, preço. Antes de começarmos o vídeo, não esqueça de deixar o seu like no canal, se inscrever aqui embaixo, toca o sininho também, é muito importante para mim. E se você tem interesse em saber mais sobre métodos contraceptivos, eu vou deixar aqui embaixo um link com o meu aulão. Basta você se inscrever e assistir de graça. O que é o DIU Mirena? DIU, da sigla Dispositivo Intrauterino, é um objeto pequeno, ou seja, um dispositivo de 4 centímetros, macio em formato de T. Atualmente, devido à sua pequena taxa de falha, é considerado um dos principais e melhores métodos contraceptivos. E como que funciona o mecanismo do DIU Mirena? No DIU existe uma quantidade, que é colocada pelo fabricante, de progesterona. A progesterona que está no Mirena é o levonorgestrel. Então você coloca o DIU dentro do útero da paciente e ele irá liberar essa quantidade de progesterona de forma contínua e diária para modificar o endométrio, a parte mais interna do útero da mulher. Então agora que você já sabe como que o Mirena age, eu pergunto para vocês, ele inibe a ovulação da mulher? Sim ou não? Isso mesmo, ele não inibe a ovulação da mulher, meninas. O Mirena, por ser um DIU hormonal, como eu já comentei, ele libera uma quantidade de progesterona, mudando assim o endométrio, que é a camada mais interna do útero, certo? Então, com a mudança do endométrio, ele dificulta a passagem do espermatozoide e assim configurando um dos melhores métodos contraceptivos, o DIU Mirena. Um ponto importante, a partir do dia que você coloca o Mirena, o tempo de validade dele no organismo, pelo fabricante, é de 5 anos. Mas Dr. Pedro, como que coloca o DIU Mirena? Para vocês entenderem, o DIU Mirena ele vem em uma caixa, olha o tamanho dessa caixa, grande, mas vem apenas um dispositivo, você compra ele, aí você leva ao seu médico. Existem duas formas de você colocar o Mirena. A primeira, você vai ao consultório do seu ginecologista, combina com ele um dia. Os melhores são durante a menstruação, que o colo está mais aberto, evita de você ter mais incômodo com cólicas, dor, e aí ele faz uma anestesia local no seu colo e introduz o Mirena. Essa é a forma 1. E a mais comum, que a maioria dos pacientes utilizam e relatam um desconforto ou outro, mas com boa aceitação. A segunda maneira é você, por ter muita dor, cólica e se sentir mal com um exame especular, né? Você marca com seu ginecologista, agenda num hospital, com sala anestésica e sedação. Nesse caso você não vai sentir dor, é bem mais caro, mas pode ser feito também. Daí ele introduz o DIU Mirena lá dentro da tua cavidade. Antes de você colocar o Mirena, é importante que você tenha um exame Papa Nicolau recente, ok, sem alterações, e você tenha certeza de não estar grávida. Nossa, Dr. Pedro, mas eu nunca engravidei, posso colocar o Mirena? Lógico que sim, meninas. Já é comprovado pela literatura médica que não existem contraindicações para pacientes que já têm atividade sexual e usar o Mirena, ou um DIU, seja de cobre, seja o Mirena, seja o Cailina. Então você pode. Inclusive, é um dos métodos recomendados pela OMS, Organização Mundial da Saúde, pela sua alta eficácia e efetividade de anticoncepção. Mas e se eu for virgem, posso colocar o DIU? Nesse caso, não é o melhor método, porque veja, quando a paciente é virgem, o ímen dela é íntegro. Então, para você colocar o DIU, é necessário que haja um exame especular. Então, colocar o espéculo dentro da vagina e abrir. Isso pode doer. Não há necessidade de ser o primeiro método de anticoncepção de uma paciente que ainda não teve relação. Vamos comentar agora sobre os efeitos colaterais em relação ao uso do Mirena. O primeiro, ele engorda? Pois então, não é uma queixa tão comum, mas o Mirena de fato pode engordar algumas pacientes sim. Como ele tem e libera progesterona diariamente, essa progesterona, o levonorgestrel mais androgênica, pode sim fazer com que haja um pouco de depósito de gordura, então tem uma ação sistêmica nesse ponto e poucas pacientes, mas algumas, têm esse tipo de queixa após iniciar o uso do Mirena. Mas repito, a maioria não. Com relação à pele, ele pode aumentar a quantidade de oleosidade e acne, sim.
esse é um sintoma um pouco mais comum em relação a engordar. Engordar, mais difícil. Já a pele, pode acontecer sim. Ainda mais se a paciente já usava um método de comprimido, por exemplo, que diminuía e melhorava bem a pele, como um Diane 35, uma drosperinona, que no caso pode ser o Yasmin, Yas, Elaniciclo, Yumi, entre outros. Agora, qual que é o principal ponto e benefício que a maioria das usuárias procuram no uso do Mirena? É a amenorreia, ou seja, não menstruar. É importante que vocês entendam. Quando você coloca o Mirena, a maioria das pacientes já se adapta bem e já fica em amenorreia, ou seja, não menstrua depois da introdução do dispositivo. Mas, nos primeiros 3 meses, algumas pacientes podem sim ter um pouco de escape, sangramento, mas a tendência é diminuir até cessar. Se você está tendo muito escape, muito sangramento depois de 3 meses do uso, é melhor você avaliar o método, pois talvez não seja mais adequado e esteja te incomodando pelos escapes. Nossa, doutor Pedro, mas eu queria saber, o DIU atrapalha a relação sexual? Via de regra, é muito difícil, meninas, pois o material do DIU ele é um sintético bem liso, que é feito justamente para que não haja ou atrapalhe a sensibilidade do pênis do seu parceiro. Então, não é muito comum esse tipo de queixa, mas pode acontecer um caso ou outro. Quais são as contraindicações para o uso do Mirena? Se você está com alguma infecção do trato genital inferior, um corrimento, algum tipo de infecção, não é prudente você colocá-lo na vigência dessa infecção. Se você tem ou descobriu alguma alteração da sua cavidade uterina, malformação, algo congênito de nascimento, também não é o melhor método. Coagulopatias, problemas de coagulação, não deve ser colocado se você teve uma gestação molar recente, deve ser ponderado o uso principalmente no primeiro ano após o esvaziamento da sua mola, sangramento uterino anormal, neoplasia, ou seja, cânceres de colo de útero e de endométrio, é contraindicado. E também se você está em vigência de algum episódio de trombose, seja trombose venosa profunda, infarto agudo do miocárdio, AVC e tromboembolismo pulmonar. E quanto custa o Mirena, Dr. Pedro? Então, ele pode ser encontrado nas farmácias com a prescrição ou receituário do seu ginecologista. Varia o preço em torno de R$ 800 a R$ 1.200, um pouco caro, meninas, convenhamos. E aí você combina com o seu médico se você vai fazer via sedação no hospital ou no próprio consultório dele. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixe seu comentário aqui embaixo. Se ela for muito urgente, me segue lá no Instagram, @Dr. Pedro Caron. Eu abro caixinhas de perguntas toda semana. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like no canal e se inscrever. Toda semana eu vou estar trazendo conteúdo novo sobre saúde da mulher para nós discutirmos. Abraço a todas. Tchau, tchau.